E hoje vamos falar da habilitação de herdeiros. E isto é uma figura jurídica, mas a Helena não é advogada, porque nós vamos um bocadinho para a vertente desta questão nos bancos, o que é que se passa com as contas daqueles que partem, Sim. morrem, os falecidos, não é? Portanto, é neste sentido que nós vamos falar aqui um bocadinho para ajudar as pessoas, porque no último programa que tivemos juntas surgiu depois esta questão relativamente à habilitação de herdeiros, não é assim? Preparar antes, não é? Ninguém quer falar da morte. Pastora, como se queixou de não ter microfone, Pronto. nós vamos lhe dar, porque está mais habituada, Assim não é? estou mais habituada. Pronto, foi nesse sentido. Portanto, o objetivo hoje é nós realmente trazermos alguma luz sobre este assunto e perceber que não é assim nada Justificando esta questão de, Exatamente. não vou falar da morte ou de pensar em morte, desmistificando muito esta questão. Sim, claro. É tudo uma questão de nos prepararmos no sentido de saber o que fazer se em estivermos caso perante de... esta situação, não é? Pronto. Exato. Simples. Simples, muito Então, simples. e começamos por onde? Esta questão da habilitação de herdeiros, Sim, o que é que temos que fazer? Em termos gerais, pronto, quando acontece uma situação dessas, por vezes as pessoas, há a questão emotiva e depois, para além da questão emotiva, há questões práticas que têm que se resolver. E esta é uma delas, não é? Portanto, se há bens a partilhar, se há Mas, bens... então, não há prazo ou há algum prazo? Há prazos. Pronto, ou seja, é complicado, Sim, havendo a questão emotiva, não se pode ficar... Pode ser, por exemplo, em relação às finanças, para se declarar às finanças que ocorreu o óbito e apresentar a relação de bens, tem que ser até 3 meses após o falecimento. Mas dá tempo ali para as pessoas tempo, respirarem e fazerem o seu luto, pelo menos este choque claro. do embate de quando alguém... Não é nada assim, o prazo da participação do falecimento às instituições, isso é responsabilidade dos hospitais e dos médicos, tudo isso. Isso até é lógico, não é? Ou seja, alguém morre, é a família que deve avisar as finanças, todas as áreas que nós pensamos que possamos imaginar que têm conhecimento da existência daquela pessoa, tem que se comunicar que a pessoa sem dúvida faleceu. Sim. Isso é feito, isso é o que normalmente é feito. Agora, havendo bens, eu não, como disse, não sou jurista, portanto não tenho assim dados muito pormenorizados, mas em termos gerais, claro que as pessoas vão ter que se habilitar. Não é nada que aconteça automaticamente e portanto, há alguns procedimentos que têm que ser feitos. Nomeadamente, ser celebrada uma escritura de habilitação de herdeiros. Nós já vamos ver que, por exemplo, nos bancos, o processo de habilitação de herdeiros não tem a ver com este documento. Este documento que é celebrado normalmente nos notários ou há até um balcão específico que faz parte do Instituto de Registro e Notariado, que pode fazer isso. Esta escritura é o quê? É uma escritura onde estão definidos os herdeiros, portanto foi feita prova de que aquelas pessoas são os herdeiros do falecido, pode ser o cônjuge que sobrevive, os filhos, pode ser pais, portanto tudo isso está nessa habilitação de herdeiros. É o documento fundamental, porque em qualquer situação vai ter que ser apresentado. Sem esse documento, os bens que existem da pessoa que faleceu não podem ser mexidos pelos herdeiros. Exatamente. Ou seja, porque eles ainda não foram reconhecidos pela lei como que sendo são os herdeiros. Na realidade, esta habilitação de herdeiros, esta figura jurídica é isso. É um reconhecimento público. Estas pessoas são herdeiras desta pessoa que faleceu. Exatamente. E há o cabeça de casal, que é a figura. Cabeça de casal quer dizer que é a pessoa que fica como o responsável da herança até
à partilha, não é? Pode ser o cônjuge que sobrevive, pode ser, normalmente é a pessoa mais velha ou o irmão mais velho, mas pode ser outra pessoa, pode ser o irmão mais velho viver fora do país, Também por exemplo. fica assinalado na habilitação Tudo de nessa herdeiros. habilitação de herdeiros. Isso é fundamental. Depois, claro, pode haver testamento. As pessoas às vezes perguntam, então, mas como é que eu sei se a pessoa que faleceu deixou testamento? É possível saber através dos serviços centrais, dos registros centrais. Portanto, aí estão todos os registros, o todas as testamento pessoas. também tem que estar reconhecido. Tem Ou que seja, estar não é a pessoa reconhecido. deixou uma carta lá escrita em casa sim, e está claro. fechada. Pronto, Um não. testamento é algo reconhecido. Algo reconhecido, é Até um documento porque na oficial. nossa lei, eu não sei se as pessoas sabem, mas cada um de nós só pode dispor em testamento de uma certa percentagem. Ou Exatamente. seja, não podemos dizer, eu não quero que os meus filhos herdem, ou não quero que o meu marido herde. São herdeiros e ninguém os pode... Isso aí é outra questão. Isso é outra questão, que não queria entrar por aí, porque lá está, não sou jurista e A questão é o dispor de certa percentagem daquilo Sim. que cada um tem em testamento. Sim, o que a Sofia está a querer dizer é, ninguém pode deserdar outra pessoa, não é? Os seus herdeiros legais. Não, isso não pode ser feito, a lei portuguesa não permite isso. Há países onde isso é possível. Mas há uma percentagem que eu não tenho a certeza se é 1/3. Eu também tenho ideia disso. Isso tem um nome, que É a cota disponível. A cota disponível. Aí, então, a pessoa pode dispor... Dar a quem quiser. A quem quiser, exatamente. Tem é que deixar o testamento Aí de forma legal, o documento. Sem dúvida. Pronto, em relação aos bens, é assim, portanto, é assim, portanto, estes documentos têm que ser obtidos e depois vamos então aos processos seguintes, não é? Eu não gostaria de me debruçar aqui muito sobre outros imóveis e tudo isso, porque não é de facto a área que eu domino, de maneira nenhuma, não domino se calhar nenhuma, mas essa então muito menos. Mas eu gostaria mais de falar sobre a questão, por exemplo, das contas, aplicações financeiras. Até porque foi essa a questão que foi levantada. Exatamente, porque a questão que foi levantada, a pessoa faleceu, bloquearam as contas e agora não posso... Acho que era essa a questão, não era? Pronto. O que é que acontece? Quando ocorre o falecimento de alguém que tem uma conta, os herdeiros devem comunicá-lo, o falecimento, à instituição ou às instituições, portanto, bancárias. Já agora aqui também um parênteses, imagine, ninguém sabe, porque ainda há aquelas pessoas que guardam tudo, ninguém sabe o que é que elas têm, em que bancos é que têm as contas, que tipo de contas é que têm. Então, isso é possível obter essa informação diretamente no Banco de Portugal. Pronto. O Banco de Portugal tem todos esses registros e a pessoa aí, neste caso os herdeiros, não é? Ou mas cabeça já de casal. munidos da habilitação de herdeiros. Não é qualquer realmente pessoa aqueles que chega ao primeiros Banco de Portugal. passos têm que ser dados sempre. Sem dúvida, é isso. Não é qualquer pessoa que vai ao Banco de Portugal, olha, precisava de saber que a outra pessoa assim claro que não. Portanto, os herdeiros legais, já com o seu documento, com esse documento podem pedir essa... No caso, por exemplo, o cabeça de casal, não é? Tem essa autorização, pode fazê-lo. Pronto, sabendo quais são as instituições, ou a instituição, as instituições onde realmente o falecido tinha contas, deve comunicar o falecimento à instituição, com o documento com certidão de óbito. Antigamente havia aquela situação, se alguém soubesse que uma das pessoas tinha falecido, a instituição tomava logo providências. Isso neste momento não existe, há mesmo uma lei, pronto, uma regra, está estipulada por lei, que as instituições só podem fazer algo, portanto, tomar providências se estiverem na posse de uma certidão de óbito. Portanto, só se lhes for apresentada uma certidão de óbito. Portanto, esse é um passo que se deve fazer, é comunicar à instituição o falecimento, mediante a apresentação da certidão de óbito, e depois então, pode-se dar o início ao processo de habilitação de herdeiros. Não é a mesma coisa. Habilitação de herdeiros, documento, processo de habilitação de herdeiros. E aí estamos a falar na instituição bancária. Pronto. É um processo. Também é um processo. Claro. Tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome. Daí é que se calhar se faz um pouco de confusão. Para isso, claro, vai ser necessário a escritura da habilitação de herdeiros, eventualmente o testamento, se houver também,
o documento que é preenchido requerendo realmente a herança de, portanto, poderem levantar ou passar para outros, para os seus, para os herdeiros, os valores que estavam em nome do falecido, enfim, tudo isso, e depois juntar os documentos de cada um, dos herdeiros, tudo isso. Esse é um processo que em qualquer instituição bancária portanto, é simples, tem o seu tempo para haver a resposta. Que eu ia perguntar, é rápido, não? Deve depender depende de alguns fatores. Ele foi uma área em que eu também trabalhei, não no processo em si, mas na elaboração do processo e depois enviar para os colegas de serviços centrais que fazem isso. Depende um bocadinho da situação. Se for só uma conta à ordem, depósitos a prazo, poupanças, é relativamente simples. Se já envolver outro tipo de aplicações, aí já talvez se torne um bocadinho mais moroso. Se houver muitos herdeiros também, e às vezes com cotas diferentes, aí também pode demorar mais um bocadinho, mas normalmente não demora muito. Mas tudo isto tem um custo. Que faz essa divisão? Ou a conta fica ali? A conta, quando alguém morre, fica bloqueada. Quando o banco toma conhecimento através desta habilitação, ou melhor, quando se inicia este processo de habilitação de herdeiros no banco, a conta fica bloqueada? Não, pode não ficar. Imagine uma conta que é conjunta. Há instituições que o fazem, mas não o devem fazer. Ou seja, legalmente, se uma conta é conjunta são dois titulares, por exemplo, 50% é de um, 50% é do outro. Havendo o conhecimento portanto, do falecimento, à data do óbito, então 50% fica bloqueado, portanto, do saldo àquela data, fica bloqueado, mas a instituição não pode bloquear os outros 50% que são do outro titular. Acontece, penso que talvez por uma questão de proteger um bocadinho alguma eventual situação de haver alguma movimentação fora do que devia ser feito, então algumas instituições bloqueiam a conta. Mas isso não deve ser feito. Portanto, é só do valor que correspondia ao titular falecido. É que deve ser bloqueado. Depois, claro que tudo isso existe, todo esse processo depois vai permitir que esses valores sejam retirados. Claro que há aquelas situações que não é o que se deve fazer, mas imagino que a pessoa tinha só uma continha à ordem, o outro titular foi lá, levantou, nem sequer há processo de habilitações de herdeiros. Mas isso está correto. A instituição não sabe. Portanto, é daquelas coisas. Não é para se fazer. Há lugar a algum pagamento neste processo de habilitação de herdeiros ao banco? Tem um custo. É um custo significativo? Depende. É sempre igual? Não é igual de instituição para cada instituição cobra, é uma comissão pelo processo em si. Não é? E cada instituição cobra um valor. Estamos a falar de centenas de euros? Não. Dezenas de euros? Sim, pode ser 70, 60, 75, 90. São os preços que as instituições, de maneira geral, e há outros cobram. Além desse valor que se paga ao banco, há impostos que são cobrados sobre o valor depositado? Não é correto. Se forem os herdeiros legais diretos, não há lugar a pagamento de qualquer imposto. No entanto, se forem herdeiros indiretos, sobrinhos, tios, aí sim tem que se pagar o imposto de selo. Aliás, quando são entregues os documentos à instituição bancária para habilitação de herdeiros, um dos documentos que é necessário é o documento das finanças em como foi pago o imposto de selo ou o documento da isenção porque são herdeiros diretos. Portanto, só há lugar a pagamento quando não são os herdeiros diretos, cônjuges, filhos, pais. Portanto, mais ou menos são essas as condições. Agora, no caso das contas à ordem, contas de poupança,
é relativamente simples. Imagino que isso também acontece, a pessoa tinha conta, por exemplo, de ativos ou de aplicações daquelas complexas que não tem a disponibilidade, não é possível fazer o resgate dessa aplicação. Os herdeiros também vão ter que aguardar. Tem que aguardar. Fica logo em nome dos herdeiros, mas o que é facto é que aquela aplicação não pode ser resgatada. Portanto, há que também esclarecer este ponto, porque há pessoas que podem depois não ter, se não tiver este conhecimento, perguntam-se o porquê, não é? Embora, claro que a instituição presta todas as informações. Há aqui um ponto também interessante, que é, por exemplo, nas companhias de seguros, aliás, por vezes as pessoas, ao pensarem nisto, aliás, fazem aplicações também pensando nisto. Ou seja, a pessoa tem um valor para aplicar e sabe que se aplicar em depósitos ou noutro tipo de aplicações, se lhe acontecer algo, os seus descendentes, ou a sua esposa ou o seu marido, vão ter que se habilitar. No caso dos seguros, por exemplo, é um processo mais simples. Se houver beneficiários, não é, já designados na aplicação. Por exemplo, quando se faz um seguro de vida, diz-se lá quem é a pessoa que vai usufruir. Exatamente. Então aí já não há necessidade de habilitação de herdeiros. Aí não há a necessidade de habilitação de herdeiros, porque, como está lá claro que os beneficiários daquela aplicação são o A e o B ou o C, por exemplo, havia casos que nós também fazíamos, não é? Aplicações mesmo da própria de seguros, não é? São aplicações financeiras nas seguradoras. A pessoa queria, portanto, tem os seus herdeiros legais, mas que tinham um afilhado. E queria que, se lhe acontecesse alguma coisa, aquele afilhado não ficasse, pronto, sem nada, desamparado. Então era uma forma de deixar algo para o seu afilhado, então fazia uma aplicação e designava o seu afilhado como o beneficiário daquele seguro de capitalização, que é assim que se chama. Portanto, é um processo muito mais simples. Porque isso, na realidade, ele não está a herdar nada. Não, ele é o beneficiário daquele... Daí a diferença, ele só tem que provar que houve uma morte. Exato, tem que apresentar o documento e eu sou o beneficiário. Portanto, é só mesmo apresentar a certidão de óbito. Exatamente. E usufruir como beneficiário. Lá está, aqui também pode acontecer a seguinte situação, os herdeiros não sabem. E depois vão lá, eu sei que esta pessoa tinha... pronto, mas esse vocês não podem. Mas depois há os outros que são os herdeiros legais. Se a pessoa que é o beneficiário também não tiver conhecimento? A seguradora será em forma. Por isso é que é fundamental que a pessoa tenha os dados para já deixa de receber o pagamento da mensalidade, vai logo perceber aqui qualquer coisa. Sim, tem que ter os dados todos do beneficiário. Todos os dados, data de nascimento, morada, tudo isso. Tem que estar lá bem explícito. Não é um processo complicado? Não. Era como a Helena dizia no início, as pessoas como tradicionalmente não se gosta muito de falar em morte e estas questões, parece que estamos a desejar a morte a alguém, mas é mais termos o conhecimento do que é que se faz nestes processos e é simples. E depois é assim, Sofia, houve pessoas que uma vez me disseram que, não, porque isto quando acontece uma situação destas, o banco fica com o dinheiro. Isso não acontece, a menos que, decorridos 15 anos, esses valores não sejam reclamados. Portanto, decorridos 15 anos, há um prazo de 15 anos, durante esse prazo a pessoa pode sempre apresentar o processo de habilitação de herdeiros. Claro que ninguém vai estar aqui à espera 15 anos para isso. Eu ouvi, nós falámos um bocadinho só antes mesmo de acabar, ouvi que antigamente quem tinha algum dinheirinho de parte, tinha algumas poupanças, sempre abria conta com outra pessoa. E sempre havia aquela ideia, quando a pessoa estava quase a morrer, dessa pessoa ir levantar o dinheiro todo para... que não se pagasse impostos, para que uma série de situações. Não até com a ideia de este dinheiro não vai
às partilhas, ou seja, os outros herdeiros não vão ficar com este dinheiro, nem era nesse sentido. Era mesmo para fugir de alguma forma, evitar o pagamento de impostos. Mas esta não há necessidade de fazer isto. Não há, porque não, lá está, se forem os herdeiros não é tão legais, transparente. Exatamente. Porque aqui a questão é, se for antes do falecimento, a instituição não pode fazer nada. Mas na relação de bens, que é entregue, por exemplo, nas finanças, a instituição bancária, porque lhe é pedido, não é, pelas pessoas da habilitação de herdeiros, que estão lá descritas, a instituição passa uma declaração com todos os valores que estavam depositados à data do falecimento, em nome daquela pessoa. Se alguém levantar, vai ter que justificar. Exato. Portanto, se for antes, não há como a instituição dizer que havia. Mas não há essa necessidade, ou seja, o melhor é agir da forma mais transparente. Mais transparente. É só aquilo que está a dizer. A única questão aqui é, se a pessoa não tem outras aplicações e portanto, os familiares sabem, aí às vezes é para evitar o processo de habilitação de herdeiros, que as pessoas o fazem. Evitam o processo em si. Levantaram o dinheiro, não há mais nada a declarar e, portanto, o assunto fica ali resolvido. É mais nesse sentido, porque realmente não há lugar a pagamento de qualquer imposto se a pessoa, se os herdeiros se habilitarem. Helena, muito obrigada por mais uma vez nos ajudar mais uma vez. A esclarecer estas dúvidas. Também fica o convite lá para casa que mais questões que hajam nesta dúvida podem colocar, não é? Porque também nos ajuda a fazer programas que vão de encontro às necessidades e as dúvidas que têm lá para casa. Muito obrigada. Obrigada.